tempo, as memórias que eu tive sobre Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado eram bem enganosas. O filme saiu um ano depois de Pânico, então na minha cabeça, até por trazer o Kevin Williamson como roteirista, que foi o co-criador de Pânico, né, o roteirista de Pânico, esse era um filme que era basicamente um filho feio do filme do Wes Craven. Quando, na verdade, não podia ser mais diferente, porque assistindo hoje, né, a gente vê que é um filme bem diferente. Ele tem um estilo muito diferente. E é claro, eles se aproximam por serem ambos filmes slashers da década de 90, mas na verdade eles são bem diferentes. Eles têm estilos diferentes, eles têm tons diferentes. E eu acho que, já que a gente tá próximo do novo filme da franquia, né, de um novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, tá valendo a gente revisitar e comentar sobre o clássico de 1997, que foi roteirizado pelo Kevin Williamson, inclusive roteirizado anteriormente a Pânico, e dirigido pelo Jim Gillespie. E que, pra começar, e aí vai uma curiosidade que eu só fui descobrir alguns anos atrás, poucos anos atrás. Pra começar, ele é um filme baseado em um livro, diferente de tantos outros slashers clássicos do cinema. Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado é baseado num livro de mesmo nome, escrito pela Lois Duncan em 1973, né? Lançado em 1973. Ou seja, é um livro anterior a Massacre da Serra Elétrica, Halloween, Sexta-feira 13, Pesadelo na Rua Elm e, claro, Pânico. O Kevin Williamson, ele já tinha adaptado esse livro ali para um roteiro que ele estava tentando vender e não estava conseguindo vender até o sucesso de Pânico em 1996, que fez com que, né, ele caiu nas graças dos estúdios, tiveram interesse de finalmente produzir o roteiro feito por ele, e aí ele fez esse filme. Como eu falei, na minha memória, né, tudo que eu li, toda a impressão que eu tinha, foi uma coisa do tipo, o estúdio queria ter o seu próprio filme, né, o seu próprio Pânico. E aí trouxe o Kevin Williamson, quando na verdade era algo bem diferente. E aí isso é muito curioso, porque quando a gente vai assistir Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, esperando aquele slasher tradicional, esperando que seja parecido com Pânico, a gente vai notando de cara toda uma grande diferença, né? Toda uma questão de, por exemplo, tudo que acontece no filme, o gatilho daquilo é uma ação dos protagonistas, tem toda uma questão de ter um tom diferente no sentido do slasher mesmo, né? O slasher de Pânico é mais tradicional, é uma coisa mais autorreferente, que faz muita brincadeira com os outros filmes até que eu citei aqui, Halloween, Pesadelo, que vão brincando com esses clichês, enquanto Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, ele é um slasher muito mais voltado pro lado do suspense, um thriller psicológico e uma construção de paranoia, mais do que realmente se seguir por uma matança. E isso, claro, se dá muito pela base do livro, que é um livro de thriller psicológico. É um livro muito diferente. Quando a gente para pra olhar esse livro, ele tá longe de ser um slasher. Ele é uma coisa completamente diferente, que foi muito trazida ali pro filme. Que, claro, ele vai sendo transformado num slasher mais tradicional em alguns momentos, mas ele ainda preza por essa base do thriller psicológico, que é até interessante quando a gente para pra olhar ali questões de bastidores e curiosidades, porque a Lois Duncan, que é a autora do livro, ela odiou a adaptação do filme. E isso não é novidade, isso não é algo único dessa adaptação. A gente tem vários casos ali, por exemplo, do Stephen King, que ele odeia o Iluminado, ele odeia ali quando os diretores mudam o core ali do seu livro. Mas no caso da Lois Duncan tem uma coisa muito mais pessoal e pesada ao redor disso, que é, ela fez um livro de thriller psicológico muito voltado para falar sobre os riscos e o perigo que os adolescentes correm, enquanto o seu filme, né, o filme adaptado do seu livro virou essa coisa mais sangrenta, que brinca com a violência, e ela odiou pelo fato de que a sua filha foi assassinada de uma forma muito pesada. Então ela nunca iria querer atrelar o nome dela a um projeto que, na visão dela, glorifica a violência contra adolescentes, que foi como ela descreveu ali Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, né, a adaptação. Isso é até uma coisa que não foi ali do Kevin Williamson, isso veio mais como uma pressão do estúdio, porque a versão original do roteiro, ela era muito mais voltada para o suspense, mas aí depois o estúdio, né, sessão teste e tudo mais, eles quiseram colocar ali, injetar mais cenas de violência, violência mais gráfica, violência mais explícita, aproximando isso que vocês fizeram no Verão Passado de outros slashers tradicionais, como o próprio Pânico, que era o grande slasher da vez, né? Pânico já estava chegando ao seu segundo filme, em 97, quando saiu Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Inclusive, os dois filmes têm a Sarah Michelle Gellar ali, que é uma das queridinhas dos anos 90, né? A nossa Buffy Caça-Vampiros. E isso é só uma das grandes curiosidades e coisas que vão ligando esses
diversos filmes ali dos anos 90, da virada dos anos 2000. Vou trazer mais coisas sobre isso, mas é muito curioso quando a gente para pra ver como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, ele respira os anos 90, né? E tem desde ali de vários noventismos, né? Que a gente assiste, a gente reconhece como coisas características dos anos 90, do cinema dos anos 90, né? Aquela energia, aquela coisa dos adolescentes, uma coisa bem ali realmente do slasher, da virada do milênio. Mas também tem outras coisas muito características que eu acho muito divertidas a gente notar em Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, como por exemplo a forma como ele sintetiza a energia, a vibe da lenda urbana, né? O filme que, inclusive, existe um slasher chamado Lenda Urbana que veio posteriormente e é legalzinho, mas é inferior ao que a gente tem aqui. Mas esse que já brinca muito com essa ideia da lenda urbana, né? O cara com um gancho, tem uma cena ali deles contando versões dessa lenda urbana, até que Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado vai trabalhar a sua própria versão dessa lenda urbana tão marcante ali que a gente... Todo mundo já ouviu uma história parecida, apesar da gente não ter tanta essa coisa assim estadunidense, né? Bem americana, como a gente vê nos slashers que a gente tá assistindo. É muito divertido como hoje em dia, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado é quase uma cápsula do tempo, assim, quando a gente para pra assistir e a gente vê coisas muito marcantes daquela época. Particularmente é muito marcante quando eu puxo de memória que eu vi esse filme antigamente. Claro, minha memória me enganou, na minha cabeça ele era pior e tal. Vendo mais recentemente eu gosto mais. Mas é muito curioso até quando a gente lembra de Todo Mundo em Pânico, que foi aquele grande paródia, juntou Pânico, juntou Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, contribui para essa memória de linkar essas duas franquias aí. E tem vários momentos muito icônicos que são repetidos, parodiados nos dois filmes. Eu acho que por isso também que a gente acaba guardando na memória essa coisa muito ali dos anos 90, né? Como o filme, no final dos anos 90, já em 97, ele trazia essas coisas que foram ser parodiadas e foram se tornar muito marcantes no imaginário do cinema de terror, principalmente do cinema de slasher. Porque apesar do filme não ter o mesmo glamour de Pânico ou de outras franquias, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado acaba se tornando essa obra muito marcante, muito lembrada. Talvez muito pelo título, né? Que é um título realmente, assim, memorável. Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Até as continuações, elas têm variações interessantes desse título. Eu ainda sei o que vocês fizeram, eu sempre saberei o que vocês fizeram. Mas para prezar a saúde mental de todos, eu vou preferir evitar falar dessas continuações. Eu vou fazer esse vídeo aqui sobre o clássico e eu quero trazer comentários sobre o novo filme. Mas eu vou pular essas continuações porque o segundo filme ele é muito ruim e o terceiro filme ele é ofensivo, ele é péssimo mesmo. Mas antes de eu continuar falando de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, eu quero só me apresentar pra quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao meu canal, aproveita pra se inscrever se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo, que você vai mandar mensagem pro YouTube que é um bom vídeo, que esse vídeo merece ser visto, merece ser assistido aí. A gente vai crescer esse canal, vai crescer essa comunidade que ama cinema. Tô sempre falando de cinema aqui, de filmes, desde lançamentos no cinema até os lançamentos nos streamings. E se você curte cultura pop, séries, livros e quer saber o que mais eu estou assistindo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo, arroba o Adam William. Tô sempre comentando de outros filmes que eu tô vendo, porque nem tudo dá pra trazer aqui no YouTube. E também é uma forma da gente trocar uma ideia, se você quiser, mandar mensagem lá e tudo mais. Mas bora continuar falando desse clássico slasher, porque é um filme, como eu falei, que é muito divertido de revisitar e notar como a nossa mente, ela sacaneia a gente, né? Como eu falei, eu cresci lembrando de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado como o filho feio de Pânico, quando na verdade ele sequer se preza a ser o mesmo estilo de filme. Inclusive, de certa maneira, isso até me incomoda um pouco quando eu paro pra pensar que ele tem uma contagem de corpos muito baixa, né? O body count de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado é ridiculamente baixo. E eu entendo isso hoje, quando eu vejo que esse filme não era pra ser realmente um slasher tradicional, ele era pra ser mais voltado pro suspense, pra essa construção de paranoia. Mas aí quando eles vão meio que fazer ali a matança, eles não vão colocar realmente as cenas de violência mais explícita. Isso já tá, o filme já tá próximo do final e tudo mais. Mas até quando a gente para pra pensar no grupo principal, né? São só 4 pessoas, Pânico tem mais do que isso. As vítimas não se restringem ao grupo de amigos. Inclusive, o assassino também da vez, ele é uma coisa diferente. Ele se assemelha com Pânico quando a gente para pra pensar que ele não é aquele ser sobrenatural, como
o Jason ou como o Fred Krueger, o que é algo muito bem utilizado dentro do filme, porque a gente fica nessa dúvida durante toda a obra. Afinal de contas, o assassino, tal qual em outras obras que a gente já viu, pertence a este grupo ou ela é uma ameaça externa ao grupo? Isso vai sendo utilizado pelo diretor e pelo roteiro para construir a paranoia, para fazer a gente começar a suspeitar de quem ali pode saber do segredo, quem pode ter contado esse segredo para alguém e como esse segredo voltou para atormentar esses adolescentes. Afinal de contas, a gente tá falando de um filme que ele trabalha muito essa questão da culpa. Para quem não se lembra, eu sei que vocês fizeram no verão passado, trata a história de um grupo de amigos que, numa noite ali de comemoração, bebedeira, eles acabam atropelando uma pessoa e jogando o corpo no mar. Mas aí, um ano depois desses eventos, esse segredo meio que vem à tona quando aparentemente tem alguém perseguindo esses adolescentes por causa do que eles fizeram naquela noite. É uma história muito marcante, é uma história razoavelmente assustadora, porque você fica naquela coisa do tipo, é um crime, né? Um pecado que você cometeu voltando pra te atormentar. E eu acho muito legal como o filme vai trabalhando isso, como o filme vai trabalhando essa questão de suspense. Porque nunca é algo tão gratuito, nunca é uma violência gratuita, é muito mais uma tortura psicológica que vai meio que perseguindo eles, né? A gente nunca sabe quem tá à espreita, a gente nunca sabe se eles estão sendo observados, a gente nunca sabe se eles estão seguros consigo mesmos ou se é uma ameaça externa. Isso vai funcionando de uma maneira muito legal quando parece que vai pegando elementos daquela noite fatídica pra atormentar eles, né? Então, por exemplo, um dos rapazes que era o dono do carro que, né, onde eles estavam quando atropelaram uma pessoa, esse carro ele é roubado, esse carro há uma tentativa de atropelamento contra ele, né? Ele é atropelado ali com aquele carro e então parece que é justamente assim, tipo, vamos se vingar usando os elementos que você estava trazendo aquela noite. A personagem da Sarah Michelle Gellar, né, a Ellen, ela tinha sido eleita rainha do baile, então ela fala muito da beleza, do cabelo dela. Um dos primeiros diálogos dela no filme é falando sobre como o cabelo é importante, o cabelo é tudo. E a gente vê o grande vilão, né, esse grande assassino, picotando o cabelo dela, ela acorda com o cabelo todo cortado errado. Então, eles vão construindo muito narrativa pela forma, né, pela pressão psicológica. E eu acho isso muito interessante e que já serve pra diferenciar, eu sei que vocês fizeram no verão passado, de outros filmes e tornar ele algo muito mais do que uma obra genérica. Mesmo assim, a gente consegue entender porque esse filme ele acaba ficando um pouco esquecido quando a gente para pra pensar nas obras de terror da virada do milênio, porque ele tá meio que espremido entre Pânico, que é um filme muito icônico, muito querido, não preciso nem falar da minha parte, mas ele é um filme com uma legião de fãs muito mais forte, que eu sei que vocês fizeram no verão passado, e ele também tá ali entre Pânico e entre a franquia Premonição, que é uma franquia com mortes muito marcantes, é uma franquia que ela tem uma presença muito forte. Então, quando eu sei que vocês fizeram no verão passado, não tem essa presença de cenas muito marcantes, explícitas, nem como Pânico, que tem uma outra sacada mais engraçadinha, mais sátira, mas também não tem essa questão tão visualmente apelativa quanto Premonição, é um filme que acaba ali meio que sumindo um pouco quando a gente para pra pensar nos filmes de slasher, de terror, desse momento ali do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Mesmo assim, é um filme que eu acho que ele consegue se destacar muito por alguns méritos que ele traz, como o grupo de amigos, que eu acho que pelo menos 3 dos 4 ali são muito carismáticos, são muito marcantes. A gente tem, óbvio, a Julie, interpretada pela Jennifer Love Hewitt, crush de uma geração. Acho que ela é muito marcante, ela é muito memorável. Acho que todo mundo que viu esse filme lembra dela. Ela é muito carismática. Ela entrega aquela Final Girl que ela não é tão assim guerreira quanto outras da época, mas ela tem um certo perfil assim de vítima e a gente tem uma empatia por ela, né? Desde o começo a gente tem essa empatia por ela, a gente tem esse carisma por ela e a gente tem essa coisa de tipo, não quero que ela se dê mal, não quero que nada aconteça com essa personagem. Além dela, a gente tem a Ellen, que eu já citei, que é interpretada pela Sarah Michelle Gellar, nossa Buffy caça-vampiros, também muito carismática, e o Ray, que é o namorado da Julie, interpretado pelo Fred Prinze Jr., que também é muito carismático, também traz aquele charme de garoto popular, mas que é meio bundão, mas que tem um bom coração e que é muito legal e muito memorável e torna, eu sei que vocês fizeram no verão passado, ainda mais legal e também ainda mais vinculado a Pânico, porque a Ellen
e o Ray, né, interpretados pela Sarah Michelle Gellar e o Fred Prinze Jr., são justamente os personagens que vão ali ser relembrados, digamos assim, em Scooby-Doo, porque a Sarah Michelle Gellar, ela vem a ser a Daphne no filme do Scooby-Doo, no live action do Scooby-Doo, e o Fred Prinze Jr. vem a ser o Fred. Então é aquela coisa de você trazer em Scooby-Doo, que é basicamente um slasher para crianças, né? Você trazer atores que estavam vinculados com franquias slashers da época. E por que eu falo que isso torna, eu sei que vocês eram no verão passado, ainda mais vinculado a Pânico? Porque o Salsicha de Scooby-Doo é o Matthew Lillard, que tá aí no primeiro Pânico, então novamente ali 3 dos 4 atores principais de Scooby-Doo, eles estavam vinculados com franquias de slasher da época. E aí eu acho que vai se criando uma coisa muito cultural e muito daquele momento da gente... Como eu falei, é uma cápsula do tempo dos anos 90, né? Porque a gente tem Pânico em 96, eu sei que vocês fizeram no verão passado em 97. Em 2002 a gente tem Scooby-Doo, que traz aí o elenco fazendo essa brincadeira metalinguística, né? A gente vê personagens de filme de terror que os atores ali estão atrelados a uma obra que ela brinca com vários elementos do filme de terror, só que agora direcionados para um público infanto-juvenil. Então, cara, isso é muito legal. Acho que isso é muito um momento muito marcante dessa época e fico muito feliz de ter vivido isso, porque eu gosto de todos esses filmes que eu tô citando aqui, tá? Mas voltando a Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, tem uma outra coisa que eu acho também muito marcante, uma curiosidade muito legal e muito bizarra, que é sobre a cena mais memorável do filme, inclusive a cena que ela é parodiada em Todo Mundo em Pânico também, que é a cena do What Are You Waiting For, né? A cena que a Julie, a Jennifer Love Hewitt, joga os braços, né, e grita, olhando pra cima, tipo, o que você tá esperando? Tá nos observando? O que você tá esperando? E que isso simplesmente foi uma cena dirigida por uma criança, tinha ganhado um prêmio e foi visitar o set, sugeriu aquilo, meio que dirigiu a cena. E não só é uma cena que é muito engraçada, ela é muito divertida por si só, mas ela se tornou o momento do filme. É o momento mais icônico de Eu Sei Que Eles Fizeram no Verão Passado. É um momento que é parodiado, é um momento que é relembrado no trailer do novo filme, sabe? É a frase atrelada a Jennifer Love Hewitt, que já falou que no Halloween as pessoas lembram disso, gritam isso quando ela passa na rua. E é muito engraçado como essa cena ela vem de um improviso gerado ali de uma direção de um garoto que tá visitando, achou engraçado, achou divertido, sugeriu. E, bom, o resto é história, né? A cena mais marcante do filme. Tudo isso, pra mim, serve pra mostrar como Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado é mais do que um filme genérico, é mais do que aquele slasher que a gente lembra porque tá atrelado a outros filmes. Apesar de muito dele realmente ser memorável porque a gente tá atrelando a outros filmes, ele é um filme com méritos próprios. Eu acho que ele é um slasher com muita personalidade. É muito legal como eles trabalham o tom da lenda urbana, o tom desse vilão aqui, que apesar dele não ser tão marcante, ele tem essa presença visual muito forte, até por puxar a questão da lenda urbana, né? O cara com um gancho. Só o fato dele ser um slasher que preza muito pelo suspense psicológico já mostra que é um trabalho que vale a pena, né, ser colocado ali ao lado de outros grandes filmes de slasher, vale a pena ser revisitado. E eu tô muito, muito curioso pra nova versão, né, pro novo filme de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, porque aqui entra mais uma curiosidade. O livro, ele recebeu uma nova versão em 2010, onde a autora, a mesma autora, ela fez essa versão atualizando o livro. Então tem outros elementos, como uso de celulares, mudanças ali socioculturais, né? Então tem toda a questão, por exemplo, que eles mencionam acontecimentos históricos que vieram ali mais próximo do ano de 2010 do que na época, que não tinham como mencionar em 1973. E aí eu fico pensando como que isso pode impactar, ou se vai impactar, um novo filme. Será que o novo filme ele vai ser ali uma ideia bem recauchutada do original, meio que trazendo também, servindo como uma atualização pro filme original, tal qual o livro ele foi atualizado, ele vai ser uma história mais original, ele vai ser uma ideia ali, realmente uma sequência que vai ignorar as sequências horríveis que o filme teve antes. Não sei, mas confesso que me deixa muito mais curioso. Eu não tava muito hypado pra esse filme, mas aí começo a pensar a respeito, revisito o anterior e acabei vendo o trailer em uma outra sessão que eu tava no cinema, e tudo isso me deixou com bastante curiosidade para a nova versão. Mas, enquanto isso, para Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, nota 7. Quero muito saber como vai ser essa continuação, até porque a gente tá recebendo continuações interessantes aí de filmes de terror, como eu falei, até essa questão da época, né? Porque
Eu citei a franquia Premonição e que teve aí um filme super recente e muito bom, que foi Premonição 6. Enquanto isso, franquias novas de terror parece que não estão conseguindo mais sustentar suas continuações. É o caso de Megan 2.0. Mas comenta pra mim se você já assistiu, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pra você, é um filme genérico ou um clássico do gênero? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.